Deputados aprovam moção de repúdio contra o valor da tarifa de energia elétrica em Santa Catarina. Audiências discutem as políticas públicas de enfrentamento à Covid no estado. Comissão de Trabalho aprova projeto que prorroga o programa Juro Zero. Relatório da CPI aponta responsáveis no caso dos respiradores. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto, e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. Foi aprovado por unanimidade o relatório final da investigação da compra dos 200 respiradores pelo governo do estado. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito apresentaram uma série de recomendações para o Poder Executivo Estadual com o objetivo de fortalecer o controle interno e a fiscalização das compras do estado e evitar futuras licitações fraudulentas. A CPI apurou o envolvimento de 14 pessoas no caso. A CPI dos respiradores realizou reunião nesta terça-feira para a apresentação e votação do relatório final sobre a investigação relacionada à compra pela Secretaria de Estado da Saúde, junto à empresa Veigamed, de 200 respiradores artificiais por 33 milhões de reais, pagos de forma antecipada, sem licitação e sem garantia de entrega. A empresa do Rio de Janeiro é suspeita de não ter experiência nem capital compatível para fazer importações. Até hoje, chegaram apenas 50 equipamentos de qualidade inferior à encomendada e que não servem para a UTI. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Ivan Nats, apresentou um documento com mais de 100 páginas, contendo as conclusões dele e dos demais deputados integrantes da CPI, que se revezaram na leitura durante mais de 4 horas. O relatório responsabiliza a Veigamed e um núcleo de empresários e servidores públicos pela compra considerada fraudulenta e que provocou prejuízo milionário aos cofres públicos de Santa Catarina. Até agora, foram recuperados pouco mais de 12 milhões de reais utilizados na transação. O documento aponta possível fraude em licitação ou contrato e obtenção de benefícios indevidos e pede investigação pelo Ministério Público de um possível envolvimento da empresa Veigamed, do diretor jurídico da empresa César Augustus Braga, do médico Fábio Guasti, apontado como responsável pela negociação em nome da Veigamed, do diretor executivo da empresa Pedro Nascimento Araújo, da proprietária formal da Veigamed, Rosimere Neves de Araújo, do representante comercial Samuel Rodovalho e ainda do ex-secretário de Estado da Casa Civil Douglas Borba, do ex-secretário de Estado da Saúde Elton Zeferino, do advogado de Biguaçu e intermediário da negociação Leandro Barros e da ex-superintendente de compras da Secretaria de Estado da Saúde Márcia Jeremias Pauli. O relatório também aponta indícios de atos lesivos à administração pública estadual envolvendo o então secretário adjunto da Saúde e atual titular da pasta, André Mota Ribeiro, o ex-diretor de licitações e contratos da Secretaria de Estado da Saúde, Carlos Charlier Campos Maia, o assessor jurídico da Secretaria, Carlos Roberto Costa Júnior, e o coordenador do Fundo Estadual da Saúde, José Florencio da Rocha. O relatório sugere alterações na legislação estadual para que haja mais controle sobre as contratações públicas e, considerando que o chefe do Poder Executivo tinha ciência e possível participação na compra, o relator também pede ao presidente da Assembleia Legislativa análise jurídica para uma possível abertura de processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva por crime vinculado à administração pública. A CPI também deverá enviar cópia do inquérito parlamentar ao Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Aras, para deliberação sobre possível participação criminosa do governador. O que se nota de verdade é que foi um despreparo completo dos servidores públicos que cuidaram dessa compra. Não houve de nenhuma parte, de nenhum servidor, qualquer cuidado no sentido de proteger o erário.
A compra com pagamento antecipado é uma previsão legal. Não haveria problema em fazer compra com pagamento antecipado. O que há de verdade, e isso é acentuado e importante que se diga, que não foi feitas as garantias da compra. Então, o processo nasceu totalmente fraudado. Proposta que não existe, as propostas que foram apresentadas em contraponto, não tem sequer o CNPJ, endereço, assinatura. Se criou um factoide, uma história, para dar um ar de legalidade a algo que não tinha legalidade nenhuma. O Estado, na verdade, comprou 33 milhões de reais de respiradores, pagou 33 milhões de reais de respiradores para um grupo de WhatsApp. Sequer a foto das pessoas que negociavam com o Estado nesse momento foi solicitada por alguém. A CPI realizou a primeira reunião no dia 5 de maio. Nesses 3 meses de trabalho, os 9 deputados integrantes da comissão realizaram 21 reuniões para a tomada de 32 depoimentos. Também foram apreciados 49 requerimentos para a convocação de testemunhas e solicitação de documentos e informações. Além disso, a comissão teve acesso a todo o conteúdo da Operação Oxigênio, uma força-tarefa conduzida pela Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, que ouviu perto de 30 testemunhas e produziu farta documentação. No total, a CPI reuniu quase 3.000 páginas de documentos. O relatório final da comissão foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Além da mesa diretora da Assembleia, Procuradoria-Geral da República e Ministério Público também receberão cópia do inquérito parlamentar, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça do Estado e o secretário de Estado da Administração, Jorge Tasca. A CPI também anexou ao documento indicações ao parlamento construídas em conjunto com o deputado Kennedy Nunes, propondo a criação de um procedimento de registro de compras emergenciais. Precisamos tomar medidas mais efetivas em relação a como o Estado de Santa Catarina compra, né? Mesmo estando submetido a um estado de calamidade, né? As garantias, né, são essenciais no momento de compra. Então, a inobservância dessas garantias é que realmente desencadearam todo esse processo da Comissão Parlamentar de Inquérito. O que foi fundamental para o prejuízo foi a demora do Estado em agir. O Estado agiu 30 dias depois do pagamento. E isso foi fundamental para que os recursos se desviassem em quase 300 contas bancárias. O crime organizado abriu contas fraudulentas, sacou o dinheiro e desapareceu. Então, é muito difícil você recuperar os recursos pela forma como foi feito. A Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento dos Gastos Relacionados à Covid-19 realizou hoje mais uma audiência pública para discutir as ações que o Estado tem desenvolvido para o enfrentamento da pandemia. Prefeitos e lideranças desde o Alto Vale do Itajaí até a Foz, no litoral norte, apresentaram dificuldades diante da gestão da crise causada pelo novo coronavírus. Durante a audiência pública proposta pela Assembleia Legislativa, a Secretaria de Estado da Saúde ouviu as demandas e esclareceu dúvidas sobre as divergências de informações entre municípios e o Estado. Esse é um momento delicado, é um momento especial na nossa história. Mas nós percebemos que, com todas as dificuldades, apesar de todas as eventuais faltas de entendimento do passado, Santa Catarina tem tido êxito nesse enfrentamento. A gente é reconhecido no Brasil inteiro como o estado de melhor enfrentamento Covid e espero que isso permaneça. O governo apresentou ainda o volume de ações para as regiões. Foram destinados mais de 30 mil testes para o Médio e Alto Vale e mais de 13 mil para Foz. As regiões ainda estão num cenário de preocupação. O Alto Vale e Foz estão em situação gravíssima em meio à pandemia e o Médio Vale grave. A ocupação de leitos por Covid também é preocupante. Cerca de 69% em todo o Vale do Itajaí e 81% na Foz. Os deputados defenderam mais campanhas de conscientização, retorno de atividades como transporte público, o abastecimento com mais medicamentos e apoio às instituições de ensino. Os indígenas do Vale também foram lembrados pela falta de suporte do Estado catarinense. A participação dos prefeitos, ela é realmente efetiva, né? Os prefeitos têm muitas dúvidas ainda. Apesar dos recursos estarem chegando aos municípios, eles ainda têm dúvidas. Também
precisa haver uma sincronização dos prefeitos com os hospitais. Isso é muito importante. O que se solicita também é que o secretário da Saúde dê atenção muito mais rapidamente na ida de equipamentos para os municípios, bem como também nos medicamentos, no insumo necessário para o combate ao Covid-19. O Alto Vale do Itajaí tem mais de 19 mil casos confirmados de coronavírus e superou a marca de 250 mortes pela doença. Enquanto isso, a Foz do Itajaí superou a marca de 18 mil ocorrências e 364 mortes. Blumenau é a cidade de toda a região que lidera o ranking. 99 pessoas do município perderam a luta para a Covid. Fica apenas atrás de Joinville, maior município de Santa Catarina. Em todo o estado, são mais de 124 mil casos e um volume de mortes que supera os 1.800. E você vai ver a seguir, Comissão de Trabalho aprova projeto que prorroga o programa Juro Zero. A gente volta em instantes. Deputados aprovam moção de repúdio ao aumento de 8% no valor da tarifa de energia elétrica em Santa Catarina, anunciado ontem pela Celesc. A autorização do reajuste pela ANEEL foi tema de pronunciamento na sessão desta quarta-feira. Foi aprovada na Assembleia Legislativa uma moção assinada pelo deputado Fernando Krelin, com o apoio de outros parlamentares, manifestando repúdio ao diretor-geral da ANEEL pela autorização de um reajuste médio de 8,14% nas tarifas de energia elétrica cobradas pela Celesc a partir do próximo sábado, dia 22 de agosto. O deputado Márcio Machado, que participou de forma virtual da sessão, também manifestou repúdio ao reajuste em plena pandemia de Covid-19 e informou que, além de enviar moções à Agência Nacional de Energia Elétrica e à Celesc, pretende protocolizar uma terceira moção pedindo apoio da Frente Parlamentar Catarinense, formada por deputados federais e senadores representantes do Estado, na tentativa de reverter a decisão. É um desrespeito no momento de maior instabilidade para o setor, especialmente privado, que está tendo desempregos de forma acelerada. Então, o exército de reserva de desempregados aumentou em muito e, de repente, a Celesc busca um aumento de 8,32%, sendo que o IPCA, de acordo com o IBGE, nos últimos 12 anos de junho, teve um índice de 2,13%. Nos últimos 12 meses, em julho, o IPCA teve o índice de 2,13. O deputado Gessé Lopes se pronunciou durante a sessão para manifestar indignação com a notícia de estupro e gravidez de uma menina de 10 anos de idade no Espírito Santo que foi vítima de um familiar. Na ordem do dia, ele conseguiu a aprovação de 2 moções. Uma delas reconhece o esforço de parlamentares federais que lutam pelo endurecimento das penas para pedofilia e estupro. A outra apoia a tramitação prioritária e defende a aprovação do projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que endurece a pena pelo crime de estupro e adota a castração química. Vai resolver o problema? Talvez não, mas esse dali não estupra mais. Vai perder a libido, não vai estuprar. Pelo menos a gente resolve o problema daquele ali e começa a colocar medo em bandido. Começa a colocar medo, porque hoje o crime compensa, lamentavelmente. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprova projeto de lei do Executivo que prorroga o programa Juro Zero.
A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou o projeto de lei de autoria do Governo do Estado, que prorroga o programa Juro Zero, voltado à concessão de crédito a microempreendedores individuais do Estado. Além de retirar o limite temporal estabelecido na legislação que criou o programa, possibilitando sua continuidade, a proposta também estabelece o limite de R$ 6 milhões por ano para operacionalizar os empréstimos feitos pelo Juro Zero. O projeto visa a continuidade do programa Juro Zero, criado em 2011, cuja a operacionalização está entregue à Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Badesc, que o forte empreendedorismo dos cidadãos catarinenses demanda iniciativas e políticas públicas que propiciem a competitividade, proporcione o incremento e a geração de renda pelos programas voltados ao desenvolvimento social, econômico, inclusivo e sustentável, com a valorização do trabalho e a livre iniciativa. Também foi aprovado pelo colegiado o projeto de lei que regulamenta o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo por agentes de segurança socioeducativos. A proposta, de autoria do deputado Gessé Lopes, tem o objetivo de dar condições mais adequadas para que os profissionais cumpram suas atribuições. O agente socioeducativo, como ele não pode portar arma, segundo a legislação, ele tem muito pouco ambiente, vamos dizer, para sua autodefesa, para sua autoproteção. Portanto, o projeto do Gessé, nesse sentido, vem em boa hora. Outros projetos aprovados pela Comissão de Trabalho foram o que consolida as leis que dispõem sobre as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, o que inclui a disciplina de noções básicas de direito no currículo escolar do ensino médio e o que obriga as bibliotecas públicas de Santa Catarina a adotarem espaços específicos destinados aos livros de autores catarinenses. E o Redação TVAL termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no nosso site, nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.